O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia. Tendo a certeza que o nosso Supremo Pastor estará ao nosso lado, nós poderemos até saber que iremos enfrentar lutas, dificuldades, mas tendo o Supremo Pastor ao nosso lado, nós alcançaremos a vitória em todas as batalhas da nossa vida. Por isso que agora pela manhã nós precisamos nos levantar entusiasmados, alegres, felizes, com o nosso coração repleto de esperança, na certeza que o nosso pastor irá nos pastorear, conduzindo a nossa vida pelos passos verdejantes, pelas águas tranquilas. Se for necessário que ele envie uma hoste celestial para te proteger, para te amparar, para suprir as suas necessidades, tenha certeza que ele é poderoso, capaz para enviar todos os seus anjos para suprir a sua necessidade. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o verso 7, onde a Bíblia diz o seguinte: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Nós precisamos render graças ao Senhor em todo e qualquer momento. O nosso coração precisa levar preces, louvores, expressões de gratidão, ofertas, porque o nosso Deus é bom em todo momento e em todo tempo Deus é bom para conosco. É por isso que a cada dia nós nos levantamos e renovamos o nosso coração na esperança, da certeza de um dia nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver com Ele por toda a eternidade. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 26, o verso 1. Quanto aos turnos dos porteiros dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, filhos de Asaf. Os levitas eram uma classe separada por Deus para exercer funções dentro do santuário e fora do santuário, dentro da nação de Israel, que eram consideradas funções das mais importantes entre o povo do Senhor. Eles eram tesoureiros, eles eram porteiros do templo, eles eram juízes, eles ensinavam a palavra de Deus à nação de Israel. Na cidade de refúgio, eram os levitas que estavam lá para receber aqueles que estavam se refugiando ali. E era uma oportunidade que Deus permitia que os levitas pudessem imprimir as suas verdades, a sua palavra no coração de todo aquele que estivesse se refugiando dentro de uma cidade de refúgio. Mas Davi, antes da sua morte, ele tem nas mãos a responsabilidade e ele entende que ele tinha nas mãos essa função de escolher os levitas para que pudesse proteger, cuidar do templo do Senhor. O templo de Salomão estava repleto de ouro, de objetos valiosos. Não poderia ficar sem que tivesse alguém na porta cuidando de toda a riqueza que estava dentro do templo. Zacarias era um dos porteiros do templo, mas o próprio Zacarias, ele era um dos conselheiros do rei. 6.000 levitas foram separados exclusivamente para esse santo ofício. Fica claro para nós uma coisa nessa manhã. Quando nós trabalhamos para Deus, nós precisamos nos consagrar por completo, como os levitas eram separados para esse santo ofício. Tudo deveria acontecer da melhor maneira possível, dentro da ordem. Eles tinham seus turnos. Em cada turno era um grupo de levitas diferentes. Portanto, eles tinham tempo para descansar. Eles tinham tempo para conviver com a sua família, mas ao mesmo tempo eles tinham a grande responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que era sagrado, que pertencia a Deus. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, Deus precisa de homens, de mulheres que também se dediquem exclusivamente para trabalhar para o Senhor. Mesmo que você não tenha como viver de uma forma exclusiva para Deus, mas o tempo que você consagra para servir na casa do Senhor, esse tempo precisa ser o melhor. Deve ser feito da melhor maneira possível, com o maior zelo, com o maior amor, com maior alegria, porque somente dessa forma Deus poderá aceitar o nosso serviço. Neste período havia 4.000 levitas. Ele tinha nas mãos a responsabilidade de cuidar de todo o templo, abrir as portas, fechar as portas. Eles também tinham nas mãos a responsabilidade de impedir algum intruso, algum curioso, alguma criança
que quisesse ver o que estava dentro do templo e não era permitido pelo Senhor. Mas os levitas também tinham nas mãos a responsabilidade de impedir alguma pessoa que estivesse impura em tentar vir e adorar ao Senhor no período da sua impureza. Uma pessoa que estivesse leprosa, ela não tinha liberdade para entrar no templo no meio de outras pessoas para poder adorar. Ela tinha que ficar longe do recinto de adoração para não contaminar outras pessoas. Se alguém também tivesse tido contato com um cadáver, ele era considerado como também sendo impuro, portanto, ele precisaria esperar uma semana para que pudesse ser purificado e depois então tivesse condições de poder apresentar a Deus as suas ofertas. Nas mãos dos levitas estavam essa responsabilidade de cuidar da adoração dentro do templo do Senhor. Os levitas estavam encarregados das ofertas voluntárias, das ofertas oferecidas para Deus. Eles moravam nas câmaras ao redor do templo. As suas vidas, de fato, eram separadas exclusivamente para esse santo ofício. Como nós podemos ler no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Asaf é um levita, ele é um porteiro. É diferente do Asaf que nós estudamos no capítulo 25 ontem. O Asaf de ontem, ele era músico, mas o Asaf de hoje, ele era um porteiro e servia ao Senhor. Aqui nós encontramos mais uma vez a bênção de Deus sobre a vida desse homem. Deus concedeu a ele muitos filhos. O cronista registra porque ele entende: quanto mais filhos, mais abençoado por Deus é uma família. Portanto, ele registra para deixar o quanto Deus abençoou aqueles que dedicavam tempo para servir ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 26, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: a guarda do lado do norte caiu por sorte a Selemias. Depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. Esta é a primeira porta mencionada do santuário. Era uma porta de honra, pois o santuário estava apontado para o lado leste. Nesta entrada principal haviam 6 guaritas, onde os levitas, porteiros, ficavam ali tomando conta da porta principal da entrada leste, sendo que as outras entradas tinham apenas 4 guaritas para que os levitas pudessem ficar ali cuidando das portas. 1 Crônicas, capítulo 26, o verso 15, nós lemos da seguinte forma: a Obed-Edom, a do lado sul, e a seus filhos, e da casa de depósitos. Esta era a segunda principal porta do templo. Era por essa porta que o rei entrava no santuário do Senhor. O palácio de Davi e de Salomão ficava ao sul, ao monte onde estava construído o templo. A referência a Obed-Edom, porque a arca de Deus permaneceu durante muito tempo na casa de Obed-Edom, e Deus o abençoou pelo fato dele estar cuidando da arca do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 26, o verso 16, a Bíblia diz o seguinte: a Supim e Oza, a do ocidente, junto à porta de Selequete, na entrada que sobe, guarda correspondendo uns aos outros. É aqui onde nós encontramos como sendo a única referência a essa porta no santuário de Davi. Possivelmente essa porta ficasse do lado oeste. O objetivo dessa porta era remover os resíduos, a sujeira que estivesse sendo acumuladas dentro do templo. Tudo aquilo que sobrava dos sacrifícios oferecidos a Deus, os resíduos dos pães, a sujeira do lavar dos animais, era tirado por essa porta. 1 Crônicas, capítulo 26, o versículo 24, a Bíblia diz o seguinte: Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Sebuel era um levita que descendia da linhagem de Moisés e do sacerdote Gerson. Ele tinha uma grande responsabilidade naquele período. A sua responsabilidade era cuidar do tesouro sagrado de Deus e do tesouro do rei. A vida de todo israelita estava ligada ao templo. Nada que foi estabelecido dentro do território do povo de Deus deveria estar separado da vida sagrada do santuário. Eram os próprios levitas que coletavam impostos para o rei. Não era uma classe inferior, eram homens consagrados. O que eles iriam buscar no comércio e na casa dos israelitas era considerado como sendo sagrado.
para a manutenção do rei e para a manutenção do templo do Senhor. O objetivo de Deus em estabelecer o seu santuário nessa terra, de fato, era levar todo israelita a entender quem é Deus através de todos os rituais que aconteciam dentro do santuário. Desde o momento da morte de um cordeiro inocente representando a Jesus Cristo, até o momento onde cada israelita teria nas mãos a responsabilidade, com o seu coração agradecido, ofertar a Deus e entregar as suas devoções. Tudo apontava para um futuro, mas aqueles que estavam vivendo naqueles dias, eles também deveriam usufruir da graça, da bênção e da misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Cada pecador, cada adorador que se aproximasse do templo com o seu coração contrito a Deus, confessando os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, através de todos os rituais que aconteciam dentro do santuário, ele poderia voltar para sua casa em paz, seguro de ter recebido o perdão de Deus e viver uma vida em paz. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 26 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos guardar algumas verdades no nosso coração. A primeira delas, dentro do templo do Senhor, que é o corpo de Cristo, tudo é importante, nada é insignificante, tudo tem o seu devido valor. Aquele que é porteiro, aquele que limpa a casa do Senhor, aquele que é pregador, aquele que é cantor, todos nós diante do Senhor temos um valor especial, até porque todos os dons que nós recebemos provêm das mãos do nosso Deus. Por isso que dentro do corpo de Cristo, do templo do Senhor, nenhum de nós deveríamos olhar para o nosso semelhante como sendo uma função inferior da que nós exercemos. Todos diante do Senhor possuem o seu devido valor. Quando um corpo trabalha em plena harmonia, em plena sincronia, com amor um para com os outros, esse corpo honra o nome de Deus, dignifica o nome do Senhor. Esse corpo consegue atrair novas pessoas para virem adorar ao Senhor. E era dessa forma que Deus sonhava que acontecesse no meio do seu povo, no Templo de Salomão. Da mesma forma como Deus queria que a vida de todo israelita estivesse ligada ao santuário, não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Deus tem que ser o centro de tudo da nossa vida. Tudo que nós fazemos sob a face dessa terra, o nosso coração precisa estar atrelado às questões de adoração ao Criador. Por isso que nessa manhã eu convido você para que nós possamos abrir o nosso coração. Se porventura na tua vida você encontra alguma área da tua vida que ainda não está ligada a Deus, não está submissa à vontade do Senhor, eu quero fazer um convite, clamar em nome do Senhor nessa manhã, que nós possamos nos render ao convite do nosso grande Deus e possamos submeter a nossa vida à sua vontade. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração. Nós queremos ser do Senhor exclusivamente. É o que nós pedimos, é o que nós fazemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.